Olá, eu sou o professor Xavier, estou olhando aqui porque eu comecei a gravar uma aula agora, comecei a gravar esse conteúdo e não apertei direito no botão de gravar, então agora eu estou me certificando que eu estou gravando a aula, falei uns 5 minutos sem ter gravado, a hora que eu fui compartilhar a tela que eu vi que não estava gravando, mas vamos lá, coisas que acontecem, né? Eu sou o professor Xavier, esse aqui é o Teodidatas, nós estamos no nosso curso de grego do Novo Testamento e hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós vamos ter duas aulas na mesma noite. Na verdade, o conteúdo que eu iria trabalhar, né, hoje, eu vou dividir em duas aulas. Estou deixando as aulas gravadas, então já subo elas para o canal. No final dessa aula aqui, da aula 21, já vai aparecer na tela final o botão para você acessar o cartão, botão, enfim, para você acessar a aula 22. Vou dar um espacinho de alguns minutos aí entre uma e outra, né, postando já. E aí você pode já acompanhar as duas aulas. Eu dividi porque nessa aula nós vamos trabalhar a voz média e passiva do indicativo, tá? Especificamente nos tempos presente, imperfeito e perfeito. Não vamos trabalhar o auristo, eu vou explicar por que já, tá? Depois, na próxima aula, nós vamos iniciar o modo subjuntivo. E aí vamos trabalhar a voz ativa, não voz passiva. Vamos iniciar o modo subjuntivo na voz ativa. Vamos trabalhar o presente, o auristo e o perfeito. O modo subjuntivo não tem o imperfeito. Tá? Então, vamos começar assim, vamos fazer isso. Então, para separar um pouquinho o indicativo, voz média e passiva, subjuntivo, voz ativa, para não confundir muitas coisas numa mesma aula, separei as lições. Tá? Assim, se você também achar o conteúdo pesado, porque verbos é um conteúdo pesado, né? Embora eu esteja tentando ir devagar para facilitar a assimilação, se você achar o conteúdo pesado, bom, você pode assistir a aula 22 num outro momento, sem dificuldade nenhuma, né? Vou tentar deixar essas aulas mais curtas para também facilitar um pouquinho, tá? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Na descrição o link para você ter acesso ao material didático. Lembrando que o curso é todo gratuito, você só precisa fazer um cadastro na plataforma, link na descrição, para ter acesso ao material didático. E nessa mesma plataforma, se você quiser adquirir o curso como um curso livre para obter um certificado, aí tem um valor que você pode pagar, mas o curso no YouTube, o material didático na plataforma é tudo gratuito, caso você não tenha interesse no certificado, tá bom? Antes de começar o material, antes de começar a compartilhar a tela, deixa eu só fazer um convite muito especial para você. Não tem a ver com o curso de grego, assim, diretamente, mas indiretamente tem, porque nós temos trabalhado nas aulas de análise sintática e tradução. Essa não é uma aula de análise sintática e tradução, é uma aula de gramática, mas a próxima aula, ou melhor, a aula da semana que vem, porque hoje nós vamos ter duas, né? A aula da semana que vem será uma aula de análise sintática. Nós temos feito a análise sintática e a tradução do texto do Novo Testamento segundo a família 35 do Dr. Wilbur Pickering, o texto grego, né? E estamos trabalhando especificamente a primeira carta de João, contemplando o Logos de Deus na primeira carta de João, é o subtítulo desse curso. E o Dr. Pickering fez aniversário recentemente. O Teodidatas chegou a 12 mil inscritos, então são dois motivos aí para comemorarmos, mas mais especialmente o motivo que temos para comemorar mesmo, e o propósito desse convite que eu vou fazer para você, o final, o encerramento da tradução do texto grego da família 35 para o português, feito pelo Dr. Pickering. Tá? Então nós vamos ter uma live de comemoração e lançamento, enfim, né, divulgação disso, no sábado, aqui no Teodidatas, às 20 horas. Tá? Participará o Dr. Pickering, participará o Marcelo Freitas, o meu bom amigo, participará o Adolfo Euclair também, que tem um canal um canal no YouTube no qual ele trabalha o texto majoritário do Novo Testamento e também tem divulgado bastante o trabalho do Dr. Pickering. O Marcelo não é diferente, já fiz pelo menos uma live com ele, tem aqui no canal também. E enfim, eu vou deixar o link para essa live que já está programada aqui
né? E na descrição também, tá bom? E na tela final também, tá? Então, feito esse convite aí muito especial. Vamos para a aula, então, eu vou compartilhar a tela. Nossa lição 21, nós vamos estudar a voz média e passiva do indicativo, tá? Voz média e passiva do indicativo, especificamente os tempos presente, imperfeito e perfeito. Lembrando que nós já estudamos esses tempos, por isso a gente vai somar agora, acrescentar a voz média e a voz passiva. Você deve estar notando que o auristo não está aqui, e eu já vou explicar por quê, tá? Vou deixar para explicar no slide, né, porque senão eu antecipo a explicação e daí o texto está lá no slide, aí não faz muito sentido. Vamos lá, só relembrando um pouquinho, eu já dei uma breve passada sobre isso, né, quando na aula de introdução aos verbos, a aula 14, mas aqui vamos aprofundar um pouquinho mais, inclusive o material escrito, a apostila aprofunda um pouquinho mais. O que é a voz, né? Então, os verbos eles são conjugados de acordo com tempo, com modo, com voz, pessoa e número também, né? Mas especificamente o que é a voz? A voz diz respeito à relação do verbo com o sujeito, como o verbo se relaciona com o sujeito, tá? A voz ativa, ou melhor, na voz ativa, o sujeito realiza a ação, certo? Então, por exemplo, usando o verbo amar, né? Eu amo a minha esposa, eu, o sujeito, realizo a ação, tá? Na voz passiva, o sujeito recebe a ação, ele é o paciente, esse é o termo técnico, inclusive, tá? Quem realiza a ação que não é o sujeito, faz parte do predicado, né? Quem realiza a ação é o agente da passiva e quem recebe a ação é o paciente. Então, na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Então, usando a mesma ideia, a mesma ação expressa na voz ativa, eu amo a minha esposa, eu poderia dizer, a minha esposa é amada por mim. Então veja, agora o sujeito se tornou a minha esposa, ela não é mais o objeto direto, né? A minha esposa é amada por mim. Então na voz passiva, eu poderia trocar também, eu sou amado pela minha esposa, eu continuo sendo sujeito, mas agora eu não recebo, eu não pratico a ação, desculpa, eu recebo a ação, eu sou o paciente. Tá? No português, isso você percebe de forma bem intuitiva, ou então, isso eu estou falando da voz passiva analítica, tá? Eu poderia falar a voz passiva sintética, o verbo que eu escolhi não faz muito sentido, mas ama-se a minha esposa, né? Ama-se quer dizer que alguém a ama, e esse alguém que a ama sou eu, no caso, tá? O exemplo não foi dos melhores para a voz passiva sintética, mas nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? No grego não existe isso, então você pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas no grego nós temos a voz média, que é identificada como a voz do interesse. Na lição 14 eu apresentei a voz média como uma espécie de meio termo entre a voz ativa e a voz passiva. Dá para entender assim, tá? Essa ideia de que a voz média é a voz do interesse. Então, veja só, o que acontece? Na voz ativa, o foco está na ação. Na voz ativa, o foco está na ação, o sujeito realizando a ação, certo? Na voz passiva, o foco está no interesse... Voltando, desde o começo. Na voz ativa, o foco está na ação, o sujeito realiza a ação. Na voz passiva, o foco está no sujeito, o sujeito recebe a ação, por isso o foco está no sujeito. Na voz média, o foco está nos dois, na ação e no sujeito. E mais especificamente, o foco está no sujeito, no interesse que o sujeito tem na ação, tá? No auto-interesse do sujeito, no interesse que o sujeito tem na ação. Então, por isso é que a voz média é chamada de voz do interesse, ou é identificada como a voz do interesse. E alguns, inclusive, chamam a voz média de voz subjetiva, tá? Uma forma de você conseguir visualizar no português, embora não seja exatamente isso, tá? É a voz reflexiva do português. Então eu estava usando o verbo amar, né? Vou dar um exemplo com o verbo amar. Eu amo a mim mesmo. Caso eu fosse um sujeito narcisista, né? Eu amo a mim mesmo. Então, esse a mim mesmo indica essa ideia reflexiva, né? Algo que se volta para a própria pessoa.
Tá? A voz média pode servir a essa construção reflexiva no grego, mas normalmente o reflexivo ele tem essa voz reflexiva, né, essa ideia reflexiva, ela tem o uso de um pronome reflexivo também no grego. Tá? Então a melhor forma de você entender a voz média com essa voz do interesse, né? Então, no exemplo, eu amo a minha esposa, é algo que o foco da ação, né, o foco da oração, quando esse verbo está na voz média, o foco se coloca no interesse que o sujeito tem na ação. Então é como se, ao falar que eu amo a minha esposa, eu não estaria enfatizando exatamente a ação de amar, né, nem a esposa, nem eu, mas o interesse que eu tenho nesse amor para com ela. Tá? Então é mais ou menos isso o que a voz média ela demonstra, ela expressa. Tá? E aqui alguns dados importantes também para você entender algumas peculiaridades. Tá? A voz média ela surge, ela se desenvolve historicamente, falando em termos assim da evolução da língua grega, né? Ela surge, ela se desenvolve historicamente anteriormente, puxa, 2 advérbios na sequência, bravo, né, professor Xavier? Mas então tá. Na perspectiva do desenvolvimento histórico, a voz média se desenvolve anteriormente à voz passiva. Tá? Então, primeiro os gregos começaram a raciocinar e a se expressar em termos de voz média, para depois eles começarem a raciocinar e se expressar em termos de voz passiva. Tá? Então, o que acontece do ponto de vista da estrutura da língua, da gramática no grego koiné, em razão disso? Tá? Em razão disso, nós temos o seguinte, nós temos o que alguns estudiosos chamam de sistema médio-passivo. O que significa sistema médio-passivo? Significa que, em muitos tempos verbais, a conjugação da voz passiva e da voz média é idêntica. Então, o mesmo tipo de conjugação, quer dizer, a mesma forma do verbo, ela serve para a voz média e para a voz passiva. Tá? A voz passiva como um desdobramento posterior da própria voz média. Tá? Então isso vai funcionar em todos os tempos, exceto no auristo e no futuro. Presta atenção aqui. Ó. Deixa eu pegar um apontador aqui, né? Só para facilitar aqui. Então, quando a gente diz sistema médio-passivo, significa os tempos verbais nos quais a voz média é equivalente à voz passiva em termos de conjugação. Tá? Então, morfologicamente é a mesma palavra. Né? O verbo é o mesmo. A conjugação do verbo é a mesma, mas o sentido é diferente. Pode ter sentido de voz passiva, o sujeito recebe a ação, pode ter sentido de voz média, o sujeito realiza a ação com o interesse. Então, isso acontece em todos os tempos verbais, exceto no auristo e no futuro. Tá? Então, no auristo, existe um sistema para a voz passiva e um sistema para a voz média, ou seja, uma conjugação específica para a voz passiva no auristo e uma conjugação específica para a voz média no auristo. E no futuro também é a mesma coisa. A gente ainda não estudou o futuro, mas a gente já estudou o auristo do indicativo. Né? A gente já estudou o auristo do indicativo ativo, na voz ativa. Por isso, por conta dessa peculiaridade, nós não vamos estudar ainda a voz média e a voz passiva do auristo, porque nós vamos estudar aqui a voz média passiva, quer dizer, é uma forma só que serve para as duas. Nós vamos estudar a voz média passiva do presente, do perfeito e do imperfeito, ou do presente, do imperfeito e do perfeito. Tá bom? Uma outra questão que existe aí com relação à voz média é que essa evolução da língua, essa estruturação da língua, fez com que muitos verbos não tivessem a voz ativa, tendo apenas a voz média. Tá? Então, alguns verbos, em algumas conjugações, em alguns tempos, tá? Isso é muito variado no grego, eles não têm a voz ativa, eles têm a voz média apenas. Isso faz com que a voz média funcione numa maneira que se chama de depoente, né? Numa função que se chama de depoente, voz média depoente.
Então, quando você encontrar numa gramática ou num léxico analítico ou num Novo Testamento analítico, né, essa análise, o verbo está na voz média depoente, isso significa que ele tem formato de voz média, conjugado como voz média, mas ele tem o sentido de voz ativa, tá bom? Uma outra observação importante é que tudo isso se relaciona à própria conjugação do verbo, ou seja, é uma alteração na estrutura do próprio verbo, diferente do português, que a gente usa perífrases. Eu ilustrei com as perífrases, né? A minha esposa é amada por mim, ou eu sou amado pela minha esposa. A voz passiva, ela não comporta uma conjugação própria do verbo. Eu preciso fazer uma construção com o verbo de ligação, o verbo ser, e aí o verbo amar no particípio, né? Então eu preciso fazer essa construção com uma perífrase, né? Eu preciso aumentar, não basta uma palavra só, eu preciso fazer uma construção maior, diferente do grego, que é direto uma conjugação do verbo, tá? Então o verbo aparece naquele formato, você sabe que é a voz passiva. Você vai ter que traduzir com a perífrase, né? Então eu até vou ilustrar isso quando eu mostrar a tradução dos verbos aí na próxima tabela, tá bom? E aí então nós temos o modo indicativo, voz passiva e média. Lembrando, essas formas servem tanto para voz média quanto para voz passiva, tá? Elas têm os dois sentidos. Então o nosso verbo é o verbo pisteuo, né, com final em ômega. O verbo creio, pisteuo é a primeira pessoa do singular do presente ativo do indicativo. E agora vamos aqui as pessoas, né? Primeira, segunda, terceira do singular, primeiro, segundo, terceiro do plural, tá? Vamos para a conjugação então. Pisteuomai. Eu vou ilustrar só com a primeira pessoa o sentido. Depois os outros é só mudar a pessoa, né? O verbo na voz passiva significa eu sou crido, né? Alguém crê em mim é o sentido ativo, mas então eu sou crido por alguém. Alguém deposita confiança em mim, eu sou crido, eu sou confiado, pode ser uma tradução também. No português é estranha essa voz passiva, mas no grego ela existe tranquilamente, tá? O português tem limitações com a voz passiva, não é como o grego, não é como o inglês. O inglês você pega o mesmo verbo, nem muda a forma dele e já coloca ele na voz passiva, né? Aliás, por isso, inclusive, no inglês se tem uma preferência pela voz ativa, porque você pode praticamente transpor o verbo para a voz passiva. E aí, em inglês, esse é um recurso não elegante, né? Em linguagem técnica, inclusive, linguagem acadêmica, a orientação é eliminar a voz passiva no inglês. Mas no grego, eu só fiz alusão ao fato de que nem tem muito sentido assim em português, eu sou crido, a gente não usa isso, a gente vai preferir usar isso na voz ativa, mas no grego não, o grego é uma questão de ênfase, né? A própria conjugação do verbo. Então, no sentido da voz passiva, pisteuomai significa eu sou crido, né? No sentido da voz média, eu creio com interesse. Então, o foco da ação está no interesse que o sujeito tem na fé, né? Numa perspectiva teológica, isso inclusive pode ser muito interessante, tá? Mas então vamos lá. Agora que eu já estabeleci o sentido, né, do verbo presente, no presente eu vou continuar com o restante da conjugação das demais pessoas, tá? Pisteuomai, primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, pisteuesai. E terceira pessoa do singular, pisteuetai. Então veja que aqui o presente não nos socorre muito, tá? Mas as terminações, a terminação é a mesma, né? A diferença é que você vai ter um mi, que é típico da primeira pessoa, né? Não no ego, mas não na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural já se torna típico, né? Porque nós temos o remeis, né? Aqui, se você lembrar do presente do indicativo, né? Aquela terminação man, que é típica da primeira pessoa também, então o mi é uma terminação típica da primeira pessoa. O mi é uma terminação, não, desculpa, o mi é uma consoante que ela é característica da primeira pessoa, embora ela apareça mais naquilo que a gente já estudou no plural.
né? Então, você ficando com a terminação alfa e iota, você note que, apenas o que muda em relação às três pessoas do singular é a vogal aqui. Então você tem mi, você tem sigma. Sigma é uma característica da segunda pessoa, né? E você tem o tal, que é uma característica da terceira pessoa. Tá? Então dá para mais ou menos fazer essa relação com a terminação alfa e iota, tá? Pisteuomai, pisteuesai, pisteuetai. Voz média e passiva do presente do indicativo. Agora, no singular, né? Agora no plural. Pisteuometa, pisteueste, pisteuontai. Tá? Então aqui você vai perceber, pelo menos aqui, ó, a vantagem dessas terminações um pouco diferentes também é que elas se repetem completamente no imperfeito e no perfeito, tá? Então isso aqui já facilitou um pouquinho a nossa vida, tá bom? Mas vamos fazer a conjugação inteira então na sequência, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, verbo pisteuo no modo no presente passivo e médio do indicativo, tá? Pisteuomai, pisteuesai, pisteuetai, pisteuometa, pisteueste, pisteuontai, tá? Vamos para o imperfeito agora. Bom, o imperfeito nós vamos ter as mesmas terminações no plural. E note que no perfeito também. Então isso já facilitou um pouquinho a nossa vida, né? Mas as terminações aqui do imperfeito no singular, elas já são um pouquinho mais diversas, tá? Ainda temos o mi, aqui o sigma acabou caindo por uma contração, ainda temos o tal, né? Na primeira e na terceira pessoa. Tá? Vamos ter o epsilon, né, daquele aumento silábico, o aumento vocálico, que é característico do perfeito, do imperfeito. Também vamos ter o aumento silábico do perfeito, mas vou deixar para falar disso depois. Temos o epsilon, que é a característica do aumento vocálico, né, do imperfeito, mas não temos o sigma, que é uma característica do imperfeito. Tá? Na voz passiva e média do indicativo não vamos ter isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o imperfeito, então. Bom, qual seria o sentido? O sentido é de uma ação contínua e encerrada no passado, né? O modo indicativo tem esse sentido passado. No subjuntivo, que não tem sentido temporal, nem existe o imperfeito, inclusive, né? Nós vamos ver isso na próxima aula. Mas o sentido, então, seria eu era crido, né? Se eu colocar na primeira pessoa, eu era crido na voz passiva. Na voz passiva, eu era crido, quer dizer, alguém acreditava em mim, né? Eu era crido. E estou pensando só na primeira pessoa do singular, tá? Você transpõe isso para as outras pessoas. Na voz média, eu cria, né? Eu cri seria o auristo, né? Eu cri seria o equivalente ao nosso pretérito perfeito. Eu cri com interesse, tá? Eu crio com interesse, num sentido reflexivo, que também é possível, né? Eu crio em mim mesmo, né? Então, esse sentido da voz média que é o sentido do interesse, tá? Vamos à conjugação, então. Episteuomen, episteu, episteuete, episteuometa, episteueste, episteuonto. Então, a facilidade é que as pessoas do plural têm a mesma terminação, a única diferença é o epsilon inicial, mesma terminação do presente. Isso vai acontecer no perfeito, e no perfeito as terminações do presente vão se repetir com a queda do ômicron só, né? Então, será que eu não esqueci o ômicron? Oh, meu Deus. Eu posso ter esquecido o ômicron. Vamos parar a gravação rapidinho aqui. Não. Pausei a gravação, fui conferir. Realmente no perfeito não tem o ômicron, né?
Fiquei na dúvida agora, para não falar uma bobagem, aqui dei uma conferidinha ali, rapidinha. Bom, então tá. Com a diferença que no perfeito não tem o ômicron, né, da terminação, mas é a mesma terminação, sem o ômicron, né? Então, já fizemos toda a conjugação do imperfeito. Agora vamos para a conjugação do perfeito. De novo, com o aumento silábico aqui, né? Característico do P, né? Aqui, por causa do pi do verbo pisteuete, do verbo pisteuo, né? E com a terminação bem similar à do presente, na verdade só cai a vogal, né? Não é só o ômicron, é o ômicron e o eta, né? No caso da segunda e da terceira pessoa. Tá bom, o que importa é que cai a vogal ali que vem antes da consoante, ou o mi, ou o sigma, ou o tal no singular, ou o mi, ou o sigma, ou o ni, né, no plural. Não, aí aqui, ó, a única diferença não podia ser tão fácil, né? A única diferença é que na terceira pessoa do plural, ele segue o padrão do imperfeito e não do presente, tá? Essa é a única... sim, eu tinha falado que o imperfeito copia. Não, o imperfeito não copia na terceira pessoa. Eu falei que o imperfeito copiava o presente na terceira pessoa. No plural, não, desculpa. Na terceira pessoa do plural ele não copia, né? Obviamente, olha aqui. E aí o perfeito, então, ele se refere à conjugação do imperfeito no plural, né? Daria pra gente também facilitar assim, porque a terminação ela é a mesma, né? No presente, no imperfeito, na primeira e na segunda pessoa do plural. Então a gente pode até referir assim, de repente para facilitar. De qualquer modo, cai a vogal da terminação, né? Cai a primeira vogal da terminação. O perfeito singular, voz média passiva do indicativo, o perfeito singular, ele equivale às terminações do presente, na voz média passiva, né? E o perfeito no plural, ele equivale às terminações do imperfeito no plural, tá? É uma maneira também de gravar. Bom, então vamos fazer a conjugação. Antes disso, só enfatizando novamente o sentido, né? O tempo perfeito, ele tem esse sentido de... Nós estamos no modo indicativo, então o sentido temporal ele está presente. Ele tem o sentido de uma ação encerrada no passado que permanece produzindo efeitos, tá? Então, talvez a melhor maneira de traduzir para a voz passiva seja eu tenho sido crido, tá? Eu tenho sido crido. Fica feio, né, no português, mas é isso aí, eu tenho sido crido, porque alguém cria e continua crendo em mim, tá? E na voz média, eu tenho crido com o interesse. Veja que o interesse ele vai estar pressuposto e você não tem muito como traduzir também, né? É difícil de traduzir. É uma questão mais de exegese daí que você vai fazer, né? De interpretação, de compreensão do texto. Não tem como refletir a voz média exatamente na tradução, a não ser de uma maneira reflexiva quando o contexto assim indicar, né? Então vamos lá. Pepisteumai, pepisteusai, pepisteutai, pepisteumetha, pepisteuste, pepisteuton, pepisteuton, pepisteunto. Não, esse é mais trava-língua. Pepisteunto, tá? Então, primeira pessoa, pepisteumai, segunda pessoa do singular, pepisteusai, terceira pessoa do singular, pepisteutai, primeira pessoa do plural, pepisteumeta, segunda pessoa do plural, pepisteuste, terceira pessoa do plural, pepisteunto. Pepisteunto. Mais dificilzinho essa aqui, né, de pronunciar. Às vezes tem uns trava-línguas aí nos verbos do grego. Tá bom? Encerrar essa aula aqui com 30 minutos, dá aí uns 5 minutos de descanso e já postar na sequência a próxima aula, tá? A aula
22. Então, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar, de deixar o seu comentário, mas já vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela final a aula 22. Se você estiver aí na pegada da sequência, né, já pode clicar e acompanhar a aula 22. Em 5 minutinhos ela está começando, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.